Fala, teleiros e teleiras, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a falar sobre a calúnia. Vamos juntos? Para começar, o tipo penal. Qual é o tipo penal da calúnia? Ele está previsto no artigo 138 do Código Penal, cuja redação é caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Em razão da pena ser baixa, a calúnia é um delito de menor potencial ofensivo e, em razão disso, todos os institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 95 são plenamente aplicáveis em um processo que envolva calúnia, tudo bem? E aí temos algumas minúcias doutrinárias, né? A gente sabe que os doutrinadores adoram dificultar nossa vida e eles escrevem alguns artigos só para criar minúcias, criar polêmicas. Então, fica registrado aí no seu caderno. Para começar, sobre o tipo da calúnia. Existe uma crítica na doutrina quanto à redação do crime, porque se entende que há uma redundância. Por quê? Está escrito, né? Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Qual é o conceito de calúnia? É imputar falsamente a alguém fato definido como crime. Então, para muitos doutrinadores, o tipo da calúnia estaria escrito caluniar alguém caluniando. Então haveria uma redundância. Claro que não tem muita relevância prática, mas você fica ciente de que existe essa crítica. Outros, para complicar nossa vida, isso é perigoso por uma prova teste, por uma prova dissertativa, chamam a calúnia de difamação qualificada. Por quê, turma? Funciona da seguinte forma. Tanto na calúnia quanto na difamação, há imputação de fato. Na difamação, o fato ele deve ser ofensivo à honra e ele pode ser verdadeiro ou falso, tá? Agora, por que difamação qualificada? Muitos entendem que quando se trata de um fato falso e definido como crime, essa imputação de fato vira calúnia. Então, nós temos um grande grupo de imputação de fato que caracteriza crime. E esse grande grupo, essa parte da doutrina chama de difamação. Agora nós temos um pedacinho aqui que seria difamação qualificada, que é a calúnia, que é quando se imputa fato falso e definido como crime. Tudo bem? Deixa registrado aí, porque pode aparecer numa prova que você pode fazer. Difamação qualificada é igual a calúnia para muitos doutrinadores, perfeito? Qual é o bem jurídico tutelado pelo artigo 138 do Código Penal? Turma, é a honra objetiva. Quando alguém é caluniado, essa pessoa tem uma perda, uma mácula na forma, no jeito pelo qual a sociedade enxerga essa pessoa, tudo bem? Então, a calúnia atinge a honra objetiva da vítima, perfeito? E vamos lá, imputação de fato definido como crime. Para alguém responder por calúnia, há necessidade do fato imputado ser criminoso, pouco importando que esse fato seja, que esse crime seja qualificado, tentado, com causa de diminuição de pena, consumado, não importa, tá? Basta que o fato seja tipificado, seja no Código Penal ou na legislação penal extravagante. Agora, o artigo 138, ele fala imputar falsamente fato definido como crime, tá bom? Então, se houver uma imputação falsa de fato definido como contravenção penal, nós não teremos calúnia. Aí nós teremos difamação, mas não será calúnia. E também essa imputação deve ser feita a uma pessoa certa e determinada. Se o indivíduo fala, nossa, assaltaram a loja da esquina ontem à noite, ela pode responder por falsa comunicação de crime, por algum outro delito, mas não irá responder por calúnia, porque ela não imputou a uma pessoa certa e determinada esse falso assalto à loja, tudo bem? E aí, também não basta afirmar que a vítima praticou um crime, porque para a caracterização da calúnia, há necessidade de que haja circunstâncias do possível delito para que esse delito possa ao menos ser determinável. Então, data, hora ou motivo, ou determináveis e verossímeis. Então, o que isso significa? Imagina o seguinte, ó.
João praticou um furto. É calúnia? Não. Por quê? Onde ele praticou um furto? Quando ele praticou um furto? Não há lógica, não é possível delimitar como houve esse furto. Então, essa imputação de João praticou um furto não caracteriza calúnia, tudo bem? Agora, se o indivíduo diz, João furtou um barracão do PCC sozinho e ao meio-dia, também não será calúnia, turma, porque falta verossimilhança. Qual é a chance? É o Jack Bauer, que foi o 007 que entrou? É o cara do Missão Impossível que entrou? Não tem verossimilhança alguém conseguir assaltar um barracão do PCC sozinho no meio do dia, tá bom? Agora, o que caracterizaria a calúnia? É afirmar que João furtou, o João praticou um furto na loja do I99 em frente à igreja no último sábado. Não precisava nem descer por volta das 13 horas, porque daí eu já fechei ali, há uma verossimilhança e há uma possível determinação da conduta praticada, tá? Então, para que haja imputação de fato definido como crime, há necessidade de que haja detalhes nessa imputação para que o fato seja determinado ou menos determinável, tá bom? E aí vamos focar agora no elemento normativo falsamente. O que o tipo penal ele procura, turma? Ele procura proteger a honra das pessoas honestas. Então, se o indivíduo imputa a alguém um fato criminoso verdadeiro, não haverá crime. E qual é o alcance desse falsamente? O falsamente ele pode ser um crime que nunca ocorreu, então a história inteira imputada é falsa. Então, por exemplo, João praticou um furto no bar depois do jogo do domingo. E não houve nenhum furto no bar. Então, o falsamente alcança a história inteira. Agora, o falsamente também pode alcançar um crime que ocorreu, mas a vítima não participou desse crime. Então, por exemplo, João participou do furto no bar depois do jogo no último domingo. Houve um crime, houve um furto no bar, mas o João não participou. O João, ele nem estava na cidade em que ocorreu o furto. E aí, mesmo assim, haverá calúnia, tá bom? Então, na calúnia, o falsamente pode alcançar o próprio crime ou a participação do caluniado. Beleza? Agora, surge a dúvida. E se o indivíduo ele imaginava ser verdadeiro o fato criminoso imputado à vítima? Aí, turma, nós entraremos em erro de tipo e devemos analisar se ele era vencível ou invencível. Combinado? Encerramos mais uma aula. Bons estudos e um abraço. Tchau, tchau.